Já abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler só a parte A do verso de número 14. Antes de eu entrar nesse texto, eu quero lembrar aos irmãos aquilo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 12, onde a palavra do Senhor vai dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como espada afiada de dois gumes, capaz de fazer divisão entre espírito e alma, junto e medula. Quando eu penso nessa palavra, eu que sou pastor de igreja local, recebo muitos ministros em minha igreja, bem como também semanalmente preparo sermões. Mas um dia eu preparando um sermão, Deus me trouxe essa palavra ao meu coração, porque é bem normal, pastor, que nós que ministramos gostamos de discernir o texto, interpretar para trazer uma boa mensagem para o povo, a fim de alimentar o povo. E algo que Deus falou comigo, pastor, que nessa pandemia, nesse tempo, não é a gente que está abrindo a Bíblia para poder ensinar alguém, mas é a Bíblia que está abrindo a gente. É interessante perceber isso, porque nós fazemos parte de uma geração aonde muito foi para fora para falar e pouco viveu aquilo que falava. Quando na verdade a palavra ela é afiada para fazer discernimento. Aleluia! E eu vim aqui nesse tempo, hoje, nessa live, dizer para você, e quando o Joel postou que eu estaria ministrando, muitos ministros, pregadores, colocaram lá, nossa, que lindo, glória a Deus, aleluia. Eu falei assim, nossa, que legal, o Vigilão é forte Brasil, mas o Espírito falou algo comigo muito forte. É tempo da palavra discernir você. É tempo de você viver a palavra que você sempre pregou. É tempo da gente ser desafiado pela fé que a gente sempre acreditou no altar. Essa palavra agora vai começar a fazer efeito na nossa vida. Não é tempo mais da gente abrir a Bíblia para pregar, mas é tempo da gente abrir a Bíblia para viver. É tempo da gente poder abrir a Bíblia para ela poder discernir a gente. Ou melhor, a Bíblia está abrindo a gente agora. E agora só quem é de verdade está prevalecendo. Aleluia. Eu queria que você entendesse isso. Quando você entender que a Bíblia ela funciona como um bisturi, irmão, e que ela te abre, vai ficar muito mais fácil subir no púlpito para pregar. Porque você não vai pregar somente o texto, você vai pregar aquilo que você está vivendo. É diferente, é diferente. Tem muita gente subindo para palco, para púlpito, para igreja para impressionar, quando na verdade o que impressiona é vida. A tua vida é um testemunho vivo. O que fazia diferença na vida de Jesus ele não só pregava, ele pregava, vivia e fazia. O que Jesus era diferente ele pregava, ele vivia e ele fazia. A mensagem que mais traz impacto, pastor, dentro de uma igreja, é aquela que é vivida. É quando, na verdade, não é quando a gente abre a Bíblia para poder pregar. É quando a gente abre a Bíblia e ela transforma a gente para a gente poder viver. Aleluia. Mas vamos lá para o texto de Gênesis capítulo 13. Verso 14 diz assim, ó. Disse o Senhor a Abraão. Preste atenção nisso aqui. Vou ler bem devagar para você entender. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Eu vou ler pela terceira vez. E eu vou enfatizar algo aqui. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou ficar só na parte A do versículo. Preste atenção. Porque algo mexeu comigo quando a gente fala de duas gerações aqui. A geração de Ló e a geração de Abraão. Perceba que Abraão estava vivendo um contexto de palavras de Deus sendo liberadas sobre a vida dele. No capítulo 12, você bem sabe que Deus chama Abraão, é o chamado de Abraão, e dá uma ordem para Abraão, para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus iria mostrar a ele. A gente sabe todo o contexto da história, capítulo 12, até que chegamos no capítulo 13 e no verso 14. No verso 14, versículos anteriores, a Bíblia vai falar que Abraão
os pastores de Abraão, juntamente com os pastores de Ló, eles viveram um tempo de contenda. E Abraão chega a Ló e conversa com Ló e fala: Ló, você é meu amigo, nós somos muito chegados, nós somos parentes chegados. Para que essa amizade não acabe, né? Para que essa amizade não venha acabar, eu quero te fazer uma sugestão. Escolhe a terra que você quer e você vai seguir o seu caminho. Aí algo mexeu comigo nesse texto, porque Abraão faz a proposta para Ló. Ló aceita essa proposta de Abraão, meu pastor. E logo depois que ele aceita a proposta, Ló escolhe uma terra. E essa terra é a terra que tinha água. Sendo que nesse texto aqui, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se foi, Deus falou algo comigo. Existem alguns projetos de Deus, existem algumas promessas de Deus, que só vão se cumprir na nossa vida, quando nós entendermos que algumas pessoas precisam sair dela. Preste atenção no texto. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Ou seja, enquanto Ló estava perto, Deus não estava falando. Aleluia. Enquanto Ló estava no projeto, Deus não estava abrindo a fronteira. Eu vim aqui trazer uma mensagem para alguém que está assistindo essa live nessa madrugada. Deixa aí quem tiver que ir. Deixa embora quem tiver que ir embora. Você está segurando pessoas que estão impedindo o projeto de Deus. Tem gente que está dizendo assim: ah, pastor, tem muito tempo que Deus não fala comigo, é porque tem Ló do seu lado. Tem gente que já deveria ter ido embora da tua vida, da tua história, e você está segurando. Não, é porque é meu amigo de tempo. Não, é porque era para estar caminhando comigo. Estava comigo na saída da terra, e Deus está dizendo: ei, para aquilo que eu tenho para a tua vida, você precisa deixar essa pessoa embora. Tem gente que não está na medida do projeto. Aleluia. Tem gente que não é capaz de viver aquilo que Deus sonhou para você, meu filho. Enquanto Ló estiver do teu lado, Deus não vai falar. Enquanto Ló estiver do teu lado, Deus não vai liberar. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém, uma palavra de destino, uma palavra de ordem. Libera quem tiver que ir e passe a ouvir e dar crédito àquilo que Deus quer falar com você. Ló se foi e Deus veio. Pega isso aqui em nome de Jesus. Ló se foi e Deus veio. Ló se foi e Deus veio. Deus está dizendo para alguém assim: quando Ló foi embora, aí é que eu vou chegar. Só que para deixar Ló ir tem que ter coragem. Por quê? Porque Ló é chegado. Tem gente que você está achando, está comigo, mas não está não. Tem gente que você está falando, não está sonhando comigo, mas não está não. Deus está dizendo: deixa Ló embora. A segunda coisa aqui que me apresenta nesse texto, eu não vou me demorar. A segunda coisa que me apresenta aqui nesse texto é, primeiro, a geração que escolhe caminho. E segunda, a geração que transforma caminho. A geração que escolhe é a geração de Abraão. A geração que escolhe é a geração de Ló. A geração que transforma é a geração de Abraão. Perceba, Ló, um homem esperto, inteligente, ele alimentava gado. Era época de plantação, era plantar. E uma coisa fundamental para o gado e para a plantação é água. Ló olha o horizonte, olha para a direita, olha para a esquerda. Aonde tem mais água, é para lá que eu vou. Abraão se lasca para lá. Sendo que quando Ló fez essa escolha, ele esqueceu com quem Deus estava. A gente precisa entender uma coisa: a bênção nunca está sobre lugar. A bênção de Deus sempre está sobre pessoas. Você não pegou isso aqui não? Tem crente aí comigo em nome de Jesus? A bênção não está sobre lugar. A bênção está sobre pessoas. Alguém está achando que trapaceou. Pastora Maiara, alguém está achando que foi mais inteligente. Alguém está achando que o projeto, que está com o projeto na mão, que está com a arquitetura do plano nas mãos, e Deus está dizendo: ei, pega a visão, fica ligado, existe uma geração que escolhe e uma geração que transforma lugar. Quem é Abraão? Abraão já era um cara rico e que chegou para o meio do deserto. Por quê? Ló escolheu onde tinha água. Abraão ficou com a parte ruim da terra, mas a bênção estava sobre quem? Sobre Abraão.
Abraão vai para onde tem deserto, mas até onde tem deserto, quem tem a bênção de Deus é abençoado. Cresce, prospera, avança. Eu vim liberar uma palavra para você que está debaixo desse tempo de crise. Ei, o tempo de crise não determina aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. O tempo de crise, o tempo de deserto, a cidade está em crise, o país está em crise, a gente está vivendo num tempo de deserto e não saber de indecisão, mas Deus está dizendo: a igreja está guardada, a igreja é abençoada, a igreja é cheia. Tem deserto, tem, mas tem bênção. Tem deserto, tem, mas tem o Espírito Santo. Tem deserto, tem, mas Deus não falha. Você tem uma opção: ou você vai transformar o caminho, ou você vai se conformar com o caminho. Eu fico pensando, Abraão poderia ficar chateado, porque a ordem de Deus foi para Abraão, não foi para Ló. Ló, sai da tua terra e da tua parentela. Aí Abraão pegou e levou Ló. Ele poderia ter falado assim: caraca, Ló poderia ter me deixado com a melhor terra, né? Até porque eu já abençoei ele lá atrás, eu poderia abençoar ele de novo. Ele poderia ter pensado assim, mas ele não. Ele decidiu transformar o lugar do deserto, o lugar do caos, o lugar da vitória dele. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Abraão, mesmo em uma terra difícil, mesmo em uma terra de deserto, ele continuou prosperando, ele continuou crescendo, ele continuou avançando. Sabe o que eu percebo? Não existe lugar difícil, existe gente sem propósito. Pega isso aqui. Não existe lugar difícil, existe gente sem propósito. Se você tem propósito, vai prosperar. Se Deus te chamou, vai crescer. Se você tem propósito, vai avançar. Ah, pastor, minha família é difícil, meu casamento é difícil, a minha casa é difícil, a minha igreja é difícil, o meu pastor é difícil, o meu ministério... Não. Ei, estabelece um propósito. Deus te abençoou, e pasme você, a bênção de Deus não é para o céu, a bênção de Deus é para a terra. O milagre de Deus não é para o céu, o milagre de Deus é para a terra. A cura não é para o céu, a cura é para a terra. A libertação não é para o céu, é para a terra. Deus está dizendo: eu escolhi abençoar a terra. Eu escolhi abençoar a terra. Eu escolhi abençoar a terra, querido. Você tem uma decisão nessa madrugada para tomar. Ou você vai se conformar com o caminho, ou você vai transformar o caminho. Na última live na minha igreja eu disse: irmão, para de bobeira. Tá fácil para ninguém, não tá fácil para pastor, não tá fácil para empresário, não tá fácil para ninguém. Para funcionário público, não tá fácil para ninguém. O sol nasceu para todos e está se pondo para todos, mas vai permanecer quem tem uma palavra. A Bíblia vai dizer, irmãos, o justo ele vive pela fé. E a fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Talvez você está desesperado aí pensando: meu Deus, como vai ser amanhã? Deus está dizendo: descansa. A maior especialidade de Deus é fazer o povo dele prosperar no tempo da crise. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe toda essa equipe linda que está aqui. Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus.